eu só quero fazer um pedido para você. Não vá para o inferno. Parece ser, às vezes, um pedido assim que parece ser lógico a resposta. E certamente a resposta será, claro, eu não quero ir para o inferno. Mas o meu pedido é: não vá para o inferno. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 42 em diante, está escrito assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Deus Santo, aplica a Tua palavra em nosso coração, para que através do conhecimento da Tua palavra, possamos sempre, Deus, conhecer a verdadeira libertação. Rogamos a Ti a Tua bênção, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Essa pergunta que eu faço, não vá para o inferno, eu me fiz várias vezes na leitura desse texto e na meditação das Santas Escrituras. É certo, meus irmãos, que alguns rejeitam a doutrina que ensina a respeito do inferno, e se alguns talvez não acreditam no inferno, talvez alguns também não acreditam ou tampouco a realidade do céu. É fato que o hedoísmo, ou seja, o prazer da carne, a busca de uma qualidade de vida terrena melhor, o desejo de, muitas vezes, buscar aquilo que é de direito, humanamente falando, como cidadão, mas também vivemos um tempo em que o desregramento, ele é muito acentuado. As pessoas não estão muito preocupadas com regras. Quando a gente olha para a lei, principalmente para a nossa Constituição, nós achamos que a nossa Constituição ela veio para ditar, ou até mesmo para tirar a nossa liberdade. Ao contrário, a lei ela foi criada para a nossa segurança. A palavra de Deus, como um mandamento divino, ela também deve ser enxergada como uma lei. Os mandamentos do Senhor precisam ser enxergados de forma bem profunda, porque, meus irmãos, se nós nos desviarmos dessa palavra, certamente a nossa liberdade em Cristo será tirada, e a nossa ida ao inferno, ela é bem certa. É fato também que a falta de fé tem contribuído muito para que muitas pessoas se distanciem da verdade dessas Escrituras. Muitos, por falta de fé, não rogam mais a Deus, nem buscam em Deus a orientação necessária para a sua decisão de vida. É certo que por falta da fé, muitos não acreditarem que Jesus Cristo há de voltar, vivem uma vida como não se houvesse o amanhã. É fato que por falta da fé, alguns desprezam até mesmo, como nós dissemos inicialmente, o inferno. Nossa fé, meus irmãos, muitas vezes, por pequena que seja, e é claro que não estou aqui generalizando, muitos creem, têm fé sim. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus, autor aos Hebreus capítulo 11, verso 6. Mas às vezes a nossa fé, ela é levada a interpretar a palavra de Deus de forma errada. E muitos interpretam
interpretam a palavra do Senhor de forma totalmente equivocada. E aí, meus irmãos, e por não entender a respeito do que é o inferno e do que é o céu, fazem com que a sua vida seja apenas limitada nessa terra. Precisamos entender que a razão por que esse mundo existe é por causa de Cristo. O pecado não é a razão porque Cristo veio a este mundo, mas os pecadores. A razão por que Cristo veio a este mundo não é para dar satisfação ao pecado, mas para justificar os pecadores. Então, por isso que a nossa fé, ela precisa ser estritamente baseada nas Santas Escrituras. Porque quando nós lemos as Santas Escrituras, nós vamos entender que a vinda de Jesus Cristo foi um ato de amor, que a encarnação de um Deus foi um ato de amor, que a morte de Cristo Jesus foi um ato de amor, sua ressurreição, amor, assunto aos céus, preparando assim um lugar, amor, a santificação, justificação, regeneração de Cristo em nossas vidas, é um ato também de amor. Mas não podemos de forma nenhuma interpretar ou dividir que existe uma dualidade entre o amor de Deus e a sua justiça. Nós temos falado aqui que elas andam juntas. Não tem como desassociarmos o amor e a justiça. Elas são as mesmas coisas. Mas volto a dizer que por muitos não entenderem e compreenderem pelo Espírito Santo as Escrituras Sagradas, o que tudo está escrito aqui, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre a pós-vida. Como disse, eu acho que foi hoje de manhã, pastor Nilson falou sobre que muitos fogem da morte, não querem a morte. É fato que ninguém procura a morte, a não ser aqueles que com desespero muito grande no coração buscam o fato de tirar sua própria vida, mas isso é assunto para outro dia. Mas precisamos entender que o inferno é algo real. Nós não podemos negar a existência da vida eterna. Nós não podemos negar que Deus é eterno. Nós não podemos negar que Deus colocou em nossa vida a alma que é eterna. Por isso ele mesmo disse em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem do barro, tornou a alma vivente e soprou sobre ele o fôlego da vida. Mas alguns, por não buscarem Deus, o que Ele quer nos dizer a respeito de várias coisas, alguns interpretam a morte ou a vida após morte como que uma das teorias ou um dos pensamentos sobre reencarnação, que alguns creem que é um pensamento muito popular, principalmente muito pregado, apologia sendo feitas em novelas, apologia sendo feitas em filmes. Mas aqueles que acreditam na reencarnação ensinam e nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas até chegarmos ao ponto essencial, ao ponto excelente da vida. Mas o que diz as Escrituras Sagradas a respeito da reencarnação? Em Hebreus 9, 27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não se há uma melhora de alma. Se alguém necessita e deseja ser melhorado, é necessário morrer para viver. Quando eu falo que é necessário morrer para viver, eu digo que precisamos morrer para o mundo, para que possamos, na confissão de Jesus Cristo, ressuscitarmos sendo novas criaturas. Mas também, alguns acreditando a respeito da vida após a morte, como nós colocamos, muitos acreditam na reencarnação, mas nós também temos muitas pessoas que, por mais que sejam grupos pequenos, mas a expressão é muito forte, que são justamente os materialistas e os naturalistas. Esses creem que a alma não existe, esses creem que somos apenas um corpo, e quando nós morremos, deixamos de existir. As Santas Escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 28, está escrito: e não temais
os que matam o corpo e não podem matar a alma, porque ninguém tem o poder, nenhum ser humano tem o poder de matar a alma de ninguém, porque quem colocou no ser humano a alma sendo eterna foi o próprio Deus. Os homens podem matar o corpo, mas eles não podem matar a alma. E esse texto de Mateus 10, 28, ele continua dizendo: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu quero que você entenda bem aqui que o único que pode fazer o homem perecer, ser mortificado, é somente Deus. É fato que o corpo físico ele volta para o pó, mas se Deus quiser que o corpo físico, a matéria física, pereça juntamente com a alma no inferno, ele tem poder para isso. Mas isso não é o que Deus, através das Escrituras, ensina. O corpo volta para o pó, como, meus irmãos, ação e reação ao pecado, porque o pecado trouxe ruína ao corpo físico. O pecado, sim, ele determinou o juízo aos homens que não confessaram Cristo, mas nenhum ser humano pode matar a alma. Temos também a teoria daqueles que acreditam que são os universalistas, que creem, meus irmãos, justamente tem um livro chamado A Cabana, que é um autor muito conhecido, William Young, que ensina que todos nós, ou melhor dizendo, todos aqueles que estão no inferno, um dia serão salvos e o inferno será esvaziado. É como alguém dizer o seguinte: vou orar para Satanás se arrepender. Não tem como. Orar para que os demônios virem anjos. Não tem como. Há uma determinação única, há uma determinação, meus irmãos, exata de Deus que foram expulsos da presença. Lúcifer, quando se rebela, ou quando entra iniquidade em seu coração, e a terça parte dos anjos foram, meus irmãos, excluídos do reino, da presença santa do nosso Deus, do lugar eterno, puro, imaculado. Então não há como nós dizemos que as almas que estão no inferno haverão de serem salvas. Não há isso, nenhuma explicação na Bíblia para isso. Interessante que tanto no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo 28, assim como também Marcos, em seu Evangelho, escreve, em Marcos 10, 45, está escrito o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Entendamos bem, você diz o seguinte: você está dizendo, pastor, que Jesus veio para especificamente aquelas pessoas. Eu creio que Jesus morreu por todos, mas nem todos confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é fato que, como está escrito nas Santas Escrituras, depois da morte segue-se ao juízo. Aqueles que morreram sem Cristo estão condenados eternamente. Não há arrependimento pós-morte, não há salvação pós-morte, não há regeneração pós-morte, não há reestruturação, não há renovação de uma alma pecadora. Depois que a pessoa morre, ela não pode nunca mais ter o poder de auto-salvar-se, e nem o Espírito Santo de Deus virá para essas pessoas que foram condenadas depois da morte e estão eternamente só aguardando o juízo final. Então nós precisamos entender que essas teorias, esses ensinamentos, essas interpretações, são interpretações equivocadas a respeito da palavra de Deus, como também alguns acreditam ainda no purgatório. Tem uma doutrina que crê que à medida que a pessoa ali fica num lugar intermediário, nós precisamos entender que com Deus é sim, sim, não, não. Não existe intermediação, a não ser o Filho do Deus Altíssimo, que ele é chamado do mediador entre os homens e Deus. Mas essa mediação se faz quando ainda estamos em vida. Depois que o homem morre, Jesus não pode mediar a alma quem está no inferno para se chegar aos céus. E isso nós vemos bem claro na parábola de Lázaro e o rico. E tem também aqueles que acreditam
da vida após morte, que haverá o que nós chamamos de os aniquicialismos, ou os aniquicialistas, que eles creem que o inferno, as pessoas que estão ali sofrerão, mas o inferno não será algo eterno. Após algum tempo, o inferno será extinto e tudo e todos que ali estão também deixarão de existir. Mas nós precisamos entender que quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, Jesus deixa muito bem claro o que é o inferno. As Escrituras também dizem, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, e tendo também sua referência no capítulo 14 de Apocalipse, dos versículos 9 a 11, e também Apocalipse 19, 20, está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, muito pior do que o próprio inferno será o lago de fogo, que também Deus fez e preparou para todos aqueles que não foram achados no livro da vida, para o inferno, a morte, diabo e os seus demônios permanecerem eternamente em sofrimento. Mas quando nós falamos sobre inferno, percebemos que no texto que nós lemos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, que Jesus dá ênfase 3 vezes ao que é o inferno. E à medida que ele vai explicando aos seus discípulos, à medida que ele vai aprofundando o assunto, ele acrescenta ainda mais o que é o inferno. Então nós precisamos entender e lembrar que essa é uma advertência que Deus dá aos seus discípulos. Observe bem, os discípulos antes disso estavam brigando quem seria maior no reino dos céus. E Jesus pega uma criança e fala: olha, se vocês querem ser grandes, vocês precisam ser servos e precisam ser como a criança. Lembrando o texto também, a referência que o pastor Enício fez hoje pela manhã. Mas interessante que quando Jesus explica isso, é claro que ele está falando sobre quem causa tropeço, quem é aquele que é motivo de escândalo, mas ele aproveita para aprofundar e trazer na revelação de Deus, na revelação das coisas eternas, Jesus Cristo trazendo aos discípulos o verdadeiro sentido do inferno. Porque Jesus Cristo, juntamente com Deus e o Espírito Santo, foram eles quem criaram o inferno. Então Jesus, ele tinha total autoridade, conhecimento profundo do que ele estava falando, mas na cabeça dos discípulos, eles não entendiam o que Jesus Cristo estava ensinando. E essa advertência era acrescentava, explicando fatos por fatos, o que é o inferno. É onde o fogo nunca se apaga, e aonde justamente o entendimento aqui é inextinguível. E aí é seguida de um qualificativo onde o seu bicho não morre. Então nós precisamos lembrar e precisamos memorizar que tudo que Jesus Cristo ensina são coisas verdadeiras e eternas. E nós não podemos brincar com aquilo que Jesus Cristo ensina e nem tornar os ensinos de Jesus Cristo como se fossem piadas. É fato que muitos estão escarnecendo de Jesus Cristo, brincam com o inferno, desenhos colocam o inferno como se fosse um lugar aprazível aos demônios, aonde que os demônios e Satanás brincam com as almas das pessoas, aonde que há festas, aonde que a prostituição é liberada, aonde há um desregramento de todas as formas, mas não é assim, meus irmãos. Essa forma de interpretar, essa forma de pensar é totalmente errônea. Então, diante dessas palavras, qual é o discernimento dos discípulos? Primeiro, Jesus Cristo estava falando sobre um fato real que o inferno é. Jesus Cristo estava dizendo: olha, aqueles que são pedras de tropeço, aqueles que vivem de uma forma dissoluta, aqueles que usam as suas mãos, os seus olhos, os seus pés, para viver uma vida e uma prática totalmente fora dos princípios bíblicos, e aqueles que não têm Cristo como Senhor e não confessaram, está destinado a essas pessoas o inferno. Essas pessoas irão para este lugar.
Mas os discípulos não responderam a Jesus Cristo, por quê? Volto a dizer, o pensamento dos discípulos estava em um lugar geográfico, porque o sentido da palavra inferno, na cabeça dos discípulos, é que eles pensavam sobre um lugar chamado Vale de Inom. Antigamente, esse vale, ou este lugar, era um lugar, meus irmãos, onde que os judeus que apostataram da fé, eles ofereciam a Moloque os seus filhos como, as crianças, melhor dizendo, como um sacrifício. Aonde também o terrível rei Malaquias, que é citado na palavra do Senhor, também, meus irmãos, oferece o seu filho à morte e mata no fogo. Então, na cabeça dos discípulos, Jesus Cristo está falando sobre este vale de Inom. Jesus Cristo está falando sobre este lugar físico que, anos depois, o rei Josias destrói esse lugar, e onde as crianças eram levadas pelos judeus apóstatas, por todos aqueles que negavam a Deus e colocavam as crianças diante desse Deus Moloque e queimavam as crianças, e era algo terrível, as crianças eram queimadas vivas, aonde volto a citar o rei Manassés, melhor dizendo, que mata os seus filhos, sacrifica também, e o rei Josias, o homem temente ao Senhor, ele torna este lugar totalmente zerado, se podemos dizer assim. Só que este mesmo lugar, que ficava ao sul de Jerusalém, se torna um vale, onde que se tornou um lugar, um lixão, é onde Jerusalém, a cidade de Jerusalém, jogava os lixos, e ali existia por baixo uma forma de queimar o lixo. Os discípulos estavam com essa ideia, mas Jesus estava trazendo um simbolismo, uma figura aqui, mostrando que, se vocês entendem que o Vale de Rinom é um lugar terrível, é um lugar onde que o fogo não se apaga, é onde que o lixo queima todos os dias, aonde que a impureza da cidade é jogada ali para ser queimada, Jesus Cristo está trazendo que a realidade do inferno, não no espaço geográfico, físico, terreno, no lugar do mapa, mas espiritualmente falando, Jesus Cristo está falando, olha, por mais que vocês não estejam vendo o inferno na forma literal, visível, este lugar é um lugar real. E talvez deve ser também essa ideia de muitos, que o inferno seja um lugar fictício, mas Jesus ensinava que era um lugar real. Ele estava dizendo aos discípulos, versículo de número 42, parte final, essas pessoas irão para o inferno, aonde o fogo é inextinguível, algema, não, é um lugar espiritual, é um lugar fora da geografia da terra, porque muitos falam que o inferno é na terra, lá no núcleo da terra, não, é um lugar espiritual, onde as pessoas, onde os anjos caídos, os demônios, estão destinados a este lugar. Jesus Cristo estava ensinando sobre essa chocante doutrina, sobre esse ensinamento profundo de um lugar que não deve ser desejado por nós. E eu quero novamente enfatizar, não vá para o inferno. Segundo, Jesus Cristo está ensinando que este lugar chamado inferno, que é um lugar real, é um lugar onde que as pessoas não estão dormindo. Ali é um lugar de consciência. É fato que na palavra do Senhor nós vemos alguns textos falando que quando a pessoa morre, ela dorme. Ali, meus irmãos, é um sentido de que a pessoa deixa de entender o que está acontecendo aqui nessa vida. Ela deixa, a consciência dela já não mais está atrelada às questões humanas, físicas. Ela aguarda o dia do juízo. Mas este lugar é um lugar consciente. E Jesus Cristo, revelando aos seus discípulos, fala, é para este lugar onde as pessoas vão. É para este lugar onde o verme não dorme, nem o fogo se apaga, que as pessoas serão lançadas. É um lugar, meus irmãos, terrível. É um lugar onde que a tormenta, o ardor, ele é eterno. Jesus Cristo está ensinando que este lugar é um lugar de sofrimento permanente. Ele diz, o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Ele aponta para uma realidade permanente. E o que mantém aceso este fogo?
O que mantém aceso a existência material para a combustão do inferno é justamente a palavra. É quando Deus trouxe a existência ao inferno. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que todas as coisas são sustentadas por causa da palavra de Deus. Tudo que Deus criou é sustentado por causa da palavra dele. Se o branco é branco e continua sendo branco, porque Deus disse será branco. Se a planta ela continua sendo planta, ela continuará sendo planta por causa da ordem de Deus. Por mais que nós, seres humanos, queiramos mudar até mesmo a própria forma humana, fazer cirurgia para mudar a nossa postura como corpo, transfigurarmos, ou mulher quer ser homem quer ser mulher, a palavra, a existência de Deus trouxe macho e fêmea, e se sustenta, e não há como mudar isso, por mais que nós queiramos mapear, ou tentar trazer de uma certa forma uma ideia humana, mas a palavra de Deus se sustenta e ela não pode ser mudada. Por isso mesmo está escrito nas Santas Escrituras que tudo nessa terra há de passar, mas a única coisa que permanecerá será a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós entendemos que é essa realidade que Jesus está trazendo. Por diversas vezes, Jesus usou a figura semelhante para falar sobre esse sofrimento eterno no inferno. Como, por exemplo, Jesus disse que é um lugar onde há fornalha, é uma fornalha de fogo. É o texto que ele usa em Mateus 13, verso 50. É uma fornalha de fogo onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus também usa e faz e traz um adjetivo ao inferno, que este lugar é um lugar de tormento eterno. Ele mesmo fala em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 46. E não apenas isso, mas precisamos também entender que Jesus Cristo, na sua palavra, ele fala que o inferno é um lugar de trevas. E essa menção ele faz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 30, e também capítulo de número 22, versículo 13. Interessante que o apóstolo Paulo, aos Romanos, quando ele faz uma citação sobre o juízo de Deus, Romanos capítulo de número 2, ele fala que a ira de Deus traz sobre a perdição, a ira, a indignação, a tribulação e a total angústia. Então percebamos, meus irmãos, que nós não podemos de forma nenhuma brincar e nem desprezar a ideia do inferno, porque ele é um lugar real, porque ele ali é um lugar em que as pessoas não estão dormindo, elas estão sofrendo eternamente. É um lugar, meus irmãos, aonde a presença de Deus está em sua ira. Por que que Deus criou o inferno? É claro que o mesmo Jesus Cristo, em Mateus 25, 41, ele mesmo expressa que o inferno, ele foi criado para o diabo e os seus demônios, ou seja, e os anjos que caíram, ou seja, é um lugar onde que os seres celestiais que se rebelaram contra Deus, Deus criou este lugar para que esses seres celestiais fossem atormentados. E isso é fato. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Também nós vamos ver a citação em que Jesus Cristo está chegando perto de um homem em que havia nele legiões de demônios. E essas legiões de demônios usam a boca daquele rapaz, que ninguém conseguia contê-lo em cadeias, que ninguém conseguia aprisioná-lo. Era o homem que, quando ia para a prisão, ele abria as portas das prisões, onde que era acorrentado, e ele arrebentava as correntes, como se fosse o Hulk do Vingadores. Mas aqui é real. E esses demônios, usando a palavra boca daquele homem, os demônios falam para Jesus Cristo: o que tu viesses fazer perder? Ou o que tu viesses nos perder? O sentido aqui é que havia um medo dessa legião de demônios, que Jesus Cristo, a qual tinha toda a autoridade que foi dada a ele, tanto nos céus como na terra, lançassem essa legião de demônios para o inferno.
E o pedido dessa legião é que eles pudessem ir para os porcos, para aquela manada que estava passando. Então Jesus Cristo consentiu que aquela legião de demônios viesse a tomar posse do corpo daqueles porcos, e diz a palavra do Senhor que os porcos se lançaram para ali o abismo, ou seja, se lançaram do monte. Então nós temos que entender que é um lugar que foi preparado terrivelmente. Deus está ali, está, mas o que torna o inferno ruim? O que torna o inferno um lugar terrível? O que torna o inferno um lugar tão indesejável? É porque ali não existe o amor de Deus, ali não há a graça derramada de Deus, ali não há amor de Deus compartilhado, ali no inferno não existe a presença do consolo do Espírito Santo, não existe a presença de Jesus Cristo como Salvador, não há redenção nem remissão de pecados, ali não há de forma nenhuma a possibilidade que o sangue de Cristo lave as pessoas dos seus pecados. Por isso que é um lugar terrível, por isso que se torna um lugar totalmente atormentador, porque a ira de Deus consome, a ira do Senhor é derramada sobre aqueles espíritos malignos que estão aprisionados. Ela é, meus irmãos, de forma abrupta, tão, meus irmãos, investida quanto este lugar. Por isso, meus amados, volto a lhe dizer, não vá para o inferno. E talvez a pergunta que você me faça é, como eu posso, que atitude, de que maneira eu posso me livrar do inferno? De que maneira vamos nos afastar deste lugar terrível? De que forma podemos realmente não ter a sombra do inferno na nossa alma? Para livrar o homem do inferno, para salvar as almas que carecem de Jesus Cristo, almas que precisam de Jesus Cristo. E estou falando de nós seres humanos. Volto a dizer, anjos que caíram, Lúcifer, agora Satanás, não pode haver mais arrependimento. Mas nós que ainda estamos vivos, porque eu não posso falar para mortos. Toda vez que eu chego num velório, a gente sempre vê lá as coroas, não é assim? As pessoas falando palavras bonitas para o morto, beijando aquele corpo frio, as pessoas alisando, acariciando o rosto do ente querido. Não há como mais falar para quem morreu. Não há como eu dizer e nem mais pregar o evangelho para aqueles que estão no caixão. Não há como eu chegar no cemitério e me ajoelhar diante da lápide e tentar rogar a Deus por aquela alma. Não há como, meu querido, você querer desejar que aquele ente querido seu possa, de uma certa forma, ouvir a sua voz, até mesmo porque a necromancia é abominável ao Senhor. E isso é abominável, porque, meus irmãos, os espíritos malignos, muitas vezes, se transfiguram em imagem de pessoas mortas. E isso nós vemos como Saul, o rei Saul, em desespero, porque haveria de perder a luta. Ele vai atrás de uma necromante, e diz a palavra do Senhor, que aquela mulher invoca o Espírito, e o Espírito sai da onde, reverendo? Do céu? O Espírito sai debaixo da terra. Se fosse o Espírito de Deus, ele não veria debaixo da terra, veria de cima. Então ali, Saul é enganado por aquela necromante, que invoca os mortos. E nós sabemos que a invocação aos mortos, não há como invocarmos espírito de pessoas humanas, porque está escrito na palavra que depois que a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa interpretação bíblica, infalível das Escrituras Sagradas. Então, se queremos realmente fugir do pecado, e volto, quero ser enfático, não vá para o inferno. João capítulo de número 3, versículo 16, está escrito:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele dá o seu Filho único, unigênito. E por que ele envia Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo se encarna em homem para trazer a salvação. Porque hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo, para nós entendermos que essa ressurreição, essa vinda de Jesus Cristo, chamado o Salvador ungido, é para nos libertarmos da realmente condenação eterna e nos mostrar a eternidade com o nosso Deus e Pai. Então o inferno, podemos nos afastar dele, tendo a pessoa de Cristo Jesus. Podemos sim nos afastar deste lugar terrível, confessando e recebendo o amor do Pai. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus também que ama a santidade. O único fator que nos livra também da ira de Deus, o único fator que faz com que Deus não se ire contra nós, porque a ira de Deus só vem sobre aqueles que não foram lavados pelo sangue de Jesus. Porque a única coisa que nos afasta da ira de Deus é o sangue de Cristo que nos lava de todo o pecado. Então ele afasta, mas se a ira de Deus cai sobre nós, certamente haveremos de experimentar coisas terríveis, e uma delas poderá ser, se você morrer sem confessar Jesus, eu tenho uma informação a lhe dar, infelizmente, o seu destino é o inferno. Eu quero concluir essa mensagem, que a única forma de nós desviarmos desse caminho, de vez em quando nós, pelo menos antigamente, principalmente tem aquele livro Peregrino, que ele está diante de duas vias, numa bifurcação. E de vez em quando, antigamente, até os dias de hoje, apesar que não vejo muito essa imagem, mas está o homem diante de dois caminhos, e um levando ao inferno e outro levando ao paraíso. E ali, aquele homem, a ideia que nos passa é saber qual é a sua escolha. Se você escolhe viver longe de Jesus, o caminho é o inferno. Se você escolhe não abandonar o pecado, o caminho é o inferno. Jesus Cristo mesmo disse, no mesmo evangelho de Marcos, capítulo de número 8, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você poderá conferir o que pode nos livrar também do inferno. Capítulo de número 8, versículo de número 34 do evangelho de Marcos. Ele escreve, Jesus Cristo dizendo as seguintes palavras, e Marcos escreve as palavras de Jesus, dizendo aos seus discípulos. Então, versículo 34, capítulo 8, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, e siga-me. Por quê? Porque se nós não quisermos nos negarmos, se nós não quisermos tomar a cruz, e nós não queremos seguir a Cristo, o que é que vem como resultado? O resultado é, quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. E o sentido de perder aqui é condenação. Todos aqueles que dizem, eu sou autossuficiente, não há necessidade de Deus na minha vida, não há necessidade de eu receber orientação, não há necessidade de obedecer às Escrituras, não há nenhuma necessidade de eu acreditar que Deus existe, não há necessidade do Filho de Deus. Aliás, muitos dizem, eu nem creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Então não há nenhum poder em nós de um autossalvamento. Ninguém pode autossalvar-se. Ninguém tem o poder de tirar a sua própria vida da perdição, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. E Jesus Cristo continua dizendo,
mas qualquer um que perder a sua vida. Aí você fala, isso é uma contradição do próprio Cristo. Não, Jesus Cristo está ensinando, mas se você confessar, se você abandonar o seu pecado, se você abandonar o prazer humano, se você abandonar quem você é, faça como Paulo em Gálatas, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas para que Cristo viva em nossas vidas, é necessário realmente confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso que ele diz, qualquer que perder, ou seja, qualquer que abrir mão da sua vida, se entregando a mim, pelo amor do Evangelho, esse se salvará. Esse, ou melhor dizendo, esse será salvo. Então o inferno estará longe de que tipo de pessoas? Daqueles que nasceram de novo. E essa explicação Jesus Cristo dá a Nicodemos, Evangelho de João, capítulo de número 3. A explicação que Paulo traz também ao Gálatas, capítulo de número 5, falando sobre o poder da carne, mas falando também daqueles que usam do fruto do Espírito, aqueles que usufruem do poder da carne, prostituição, idolatria, maledicência, facção, dissensão, essas coisas, diz a palavra do Senhor, que nenhuma delas hão de herdar o reino dos céus. Ou até mesmo quando João, o apóstolo João, escrevendo na revelação divina, o livro de Apocalipse, que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, ficarão de fora os assassinos. São realidades. E quando nós queremos nos afastarmos do inferno, há necessidade urgente de confissão de pecados. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem confessa e joga diante do Senhor os seus pecados e não quer mais cometê-los, esse alcançou a salvação. Além de ter a garantia do reino eterno, tem a garantia que também não vai para o inferno. Ele está livre da condenação eterna. Jesus Cristo também mesmo disse no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então entenda o que eu vou dizer agora. A realidade do inferno torna ainda mais magnífico o poder do perdão de Deus. Perdão que foi estabelecido na cruz, daquele que estava sendo crucificado na cruz, daquele que disse àquele ladrão que estava ao lado dele, um dos salteadores que estava ao lado de Jesus Cristo, sendo morto também por cruz, que quando olha para Jesus Cristo e fala, Jesus Cristo, lembre-se de mim. E esse mesmo Jesus Cristo, que se fez maldito por nós, e queremos lembrar, meus irmãos, a cruz não foi feita para nós, porque nós não teríamos o poder, pela nossa morte, de libertar uma nação inteira, a não ser aquele que estava sem mancha, aquele que era o Filho verdadeiramente do Deus vivo, que tomou sobre si o pecado. Não é que ele era um pecador, mas tomou sobre si os nossos pecados. Então o perdão de Deus é estabelecido na cruz de Cristo, e que revela, meus irmãos, a profunda ira do próprio Deus contra o pecado. E ele mostra que, como Paulo escreve, que o salário do pecado é a morte. E se, pois, eu morro em pecado, sem confissão deles, não confessando Jesus Cristo como Salvador, qual é o meu destino? E você já sabe a resposta. Amado Jesus Cristo, ensinando aos discípulos, ele fala, olha, este lugar é terrível. Este lugar não é um lugar bom. Ele fala no versículo 42, para darmos a finalização dessa mensagem das Santas Escrituras. Parte final, verso 43. O inferno, lá o fogo é inextinguível. Versículo de número 45. Parte final desse versículo fala, e ali as pessoas serão lançadas, porque ali o verme
não morre o verme, nem o fogo se apaga. Ali, versículo 47, ele menciona, novamente o inferno. Ali é um lugar terrível. E são lançadas as pessoas que com a prática, com, meus irmãos, a cauterização do pecado, vivendo em iniquidade, experimentarão o terrível lugar chamado inferno. Então, meus amados, há uma solução. Há um caminho a ser tomado nessa noite. Aí você pode dizer, mas eu vou pensar. Quem te garante que a morte não está batendo já à sua porta? Quantas pessoas, até mesmo servos de Deus, que por tantas doenças morreram, essas pessoas estão garantidas. Estão aguardando o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 15, a parte final. Esses ressuscitarão, para que juntamente os vivos, na volta de Jesus Cristo, sejam arrebatados aos céus. Então essa palavra é para nós, para que possamos refletir o que temos feito da nossa vida, de que forma nós temos brincado com o Evangelho. Muitos estão dizendo assim, que bom que as igrejas estão fechadas. Muitos estão dizendo assim, é bom que eu tenho mais tempo. Será, meus irmãos? Quem é que garante a vida? Quem é? Será que os remédios podem garantir a nossa existência? Será que as cirurgias, as plásticas, remédios, vitaminas, suplementos, eles têm a garantia de mantermos eternos? Não esqueçam, o nosso corpo é perecível. Essa matéria física, ela é perecível. Mas depois, quando morre, e esse corpo volta para o pó, só há 2 lugares a serem determinados. Somente 2 lugares. Ou o inferno, lugar de tormenta, ou no paraíso com Jesus Cristo, aguardando a própria volta dele. Para aqueles que são filhos regenerados, lavados pelo sangue, possam experimentar novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo de número 21. Lugar em que não há mais dor, não há mais luto, não há mais choro. Este é o lugar em que Jesus Cristo reservou para os seus santos. É por isso que Jesus Cristo disse em João capítulo 14, primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muita morada. Então, meus amados, reflita sobre isso. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, faça isso agora. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. A Páscoa é muito boa. A Páscoa não é coelho, é cordeiro. A Páscoa não é isso que vemos, chocolate. A Páscoa deve ser levada de forma séria, porque Jesus Cristo morreu, principalmente ressuscitou, para que todos aqueles que se jogam aos seus pés, confessam Ele como Senhor e Salvador, possam receber a vida eterna longe do inferno. Pai Santo, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor. Somos tão limitados, debilitados, frágeis. Somos, ó Pai, realmente miseráveis e carecemos do Senhor. Nós não temos autossuficiência, Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma ter o poder em nós mesmos para tentar salvar a nossa própria vida. Mas estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que somente Tu és o Deus, e somente Tu tens o poder de nos trazer uma vida eterna, gloriosa, majestosa. Pai Santo, eu peço ao Senhor neste momento
que sele os teus filhos, que talvez muitos estejam confessando os seus pecados diante do Senhor, e estão neste momento, ó Pai, aceitando o teu convite, aceitando o convite de estar diante do Senhor e confessá-lo como Salvador. Pai, sela-os com o teu Espírito Santo nessa hora. Pai santo e querido, fortaleça a tua igreja, para que ela não pereça. Sabemos que a porta do inferno não tem poder para prevalecer contra ela, porque tu és o cabeça dessa igreja. Mas pedimos ao Senhor, dai-nos, ó Deus, do mais o teu Espírito Santo, na perseverança, na oração, ó Senhor, na constância, na tua palavra e vivendo as riquezas das Santas Escrituras. Por isso, Senhor, que possamos refletir, que só o Senhor é quem pode verdadeiramente nos trazer a salvação. Por isso, meu Pai, muito obrigado por vir a este mundo, ó Jesus, por morrer por nós, ressuscitar e nos dar de graça a salvação, de graça o amor, de graça, Senhor, a redenção, de graça a regeneração, de graça toda a justificação, aleluia. Por isso, meu Pai, seja pois a tua bênção sobre os teus filhos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor.